Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Que esse dia seja um dia de muitas bênçãos sobre tua vida e sobre a tua família. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele esteja aí ao teu lado, com as suas mãos estendidas, mãos de bênçãos para abençoar você e abençoar também a sua família. Se nessa manhã há uma luta, uma batalha pessoal sendo travada pela fé, coloca nas mãos do Senhor. Confia na mão do Todo-Onipotente e com certeza o nosso Deus irá intervir no teu problema, na tua vida e vai te conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 108, verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Salmo 108, verso 4. E a bondade do nosso Deus, a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade está muito além dos nossos olhos, entronizado pelo seu poder e pela sua majestade. A cada manhã nesse canal nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E quero convidar você nessa manhã a ter a palavra de Deus aberta no livro de 1 Reis, capítulo 8, o verso 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Salomão teve a doce alegria de poder fazer um templo para a moradia do Senhor. Todos nós sabemos que o Deus pelo qual nós servimos e adoramos não poderia ser contido dentro de um templo de 4 paredes. Mas a bondade de Deus se manifesta em atos de misericórdia para com a nossa vida. E o próprio Deus permite que Salomão tome a iniciativa de construir um templo para que o seu nome pudesse habitar ali e a sua glória, a manifestação do poder dele, também pudesse estar dentro desse templo. Mas todos nós sabemos que o plano inicial nasceu no coração de Davi. Embora Deus tenha dito para Davi que não seria ele que fosse construir o templo, mas seria seu filho Salomão que teria nas mãos o privilégio de concretizar o sonho do seu pai, e ali seria um lugar para adoração exclusiva do nome do Senhor. Fica muito claro para nós nessa manhã que o nosso coração pode fazer muitos planos, mas a concretização dos nossos sonhos se dão de fato mediante a bênção e a permissão do Senhor. Por isso que nessa manhã falo para você, nós precisamos sonhar os sonhos do Senhor. Se os nossos sonhos estiverem contrários ao sonho do nosso Deus, nós precisamos abandonar esses sonhos. Mas se os nossos sonhos estiverem de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos esperar no tempo de Deus, porque no tempo do Senhor Ele irá realizar, concretizar todos os nossos sonhos. No capítulo 8, Salomão realiza a cerimônia de concretização da construção do templo. Era o momento de convidar a Deus para que ele pudesse tomar posse da sua casa que estava concluída. Deus tinha prometido morar entre o seu povo e agora nesse momento se dava a conclusão, o culminar da obra. Deus cumpre cabalmente todas as promessas que faz a seus filhos. Aos nossos olhos nós podemos em algum momento imaginar que ele está até demorando, mas ele não falha, ele cumpre as suas promessas para nos abençoar, fortalecer a nossa fé e enaltecermos o seu nome. 1 Reis, capítulo 8, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. É impressionante porque após a conclusão do templo, Salomão começa a trazer os utensílios para santificar, separar exclusivamente para a moradia do Senhor. No lugar santo haveria os seus móveis, mas no lugar santíssimo haveria também os móveis separados, porque seria ali o lugar para a habitação plena, a moradia do nosso Deus. Dentro do lugar santíssimo havia os móveis separados exclusivamente para esse ambiente. Ali estaria a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança
estava exclusivamente a lei dos 10 mandamentos. E Deus faria morada nesse compartimento do templo. O lugar santíssimo era o lugar separado exclusivamente para a habitação do nosso Deus. Nesta parte da Bíblia fica evidente para nós que a lei de Deus está interligada com a pessoa do nosso Deus. Ele estaria ali naquele compartimento e a sua lei estaria também na sua presença. É o que a palavra de Deus nos afirma. Deus queria implantar no coração de todo israelita as suas leis. Ter a tábua da lei escrita pelo dedo de Moisés diante do povo não teria muito valor, não teria muito significado. Mas o que de fato Deus queria fazer com a sua lei era colocar dentro do coração de cada israelita. É o que eu entendo que Deus quer fazer com cada um de nós nos dias em que nós estamos vivendo. Deus quer que a sua lei fique registrada no nosso coração, como um símbolo da aliança assumida com Ele. Quando nós nos depararmos com os nossos erros, nós precisamos correr para Jesus Cristo, porque somente em Jesus nós encontramos a cura para os nossos pecados e forças para vivermos uma vida vitoriosa. Enquanto a lei nos condena, enquanto a lei nos apresenta os nossos pecados, em Jesus nós encontramos a graça, nós encontramos o perdão e nós encontramos a salvação. Mas se nós não tivéssemos a lei em nossas mãos, jamais nós teríamos condições de entender os caminhos tortuosos que tomamos em nossa vida para encontrarmos a cura em Jesus Cristo. O versículo 10 e o versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã está cheio de uma grande beleza. Você pode imaginar os sacerdotes saindo do santuário e a nuvem do Senhor descendo e a sua glória tomando conta de todo aquele ambiente, ao ponto que os sacerdotes não puderam permanecer ali por causa da presença do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. E quando falo de grandeza e de poder, não estou me referindo a tamanho, mas me refiro ao seu poder é imensurável. Nós não temos como mensurar, nós não temos como medir, mas uma coisa nós podemos fazer, nós podemos adorá-lo, nós podemos viver uma vida submissa. Nós podemos abrir o nosso coração e permitir que Ele conduza a nossa vida. No versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos informa que Deus não queria que fosse construído janelas no lugar santíssimo. Isso evidencia que aquele ambiente deveria estar escuro ou semi-escuro. Apenas a glória do Senhor deveria iluminar aquele ambiente. 1 Reis, capítulo 8, o verso 13, a Bíblia diz o seguinte: Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua habitação eterna. São as palavras de Salomão ao povo, mas na verdade eram palavras também que ele mencionava a permanência e o poder de Deus no meio do seu povo. Mas nós sabemos que nessa declaração havia uma forma condicional de Deus aceitar essa aliança com o seu povo. O povo deveria ser fiel aos ensinamentos do Senhor. O povo deveria viver em obediência à lei de Deus. Se eles vivessem em obediência aos ensinamentos e às leis do Senhor, Deus de fato jamais retiraria o seu nome no meio do seu povo. Deus habitaria para sempre ao lado do seu povo. O seu povo jamais perderia uma batalha. O seu povo jamais passaria por dificuldade. Eles teriam um pai de amor, de misericórdia ao seu lado para lutar todas as suas lutas, mas era condicional. Eles precisavam viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Se vivessem dessa forma, a mão do Eterno jamais se apartaria do meio do seu povo. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós precisamos atentar para um detalhe. Antes do versículo 14, as palavras são proferidas para o que está dentro do templo. Mas agora Salomão volta o seu rosto para o lado e ele se volta para o lado de fora do templo e ele começa a falar às pessoas, aos adoradores que estavam do lado de fora do templo contemplando, assistindo toda a cerimônia de consagração, dedicação para a habitação do Deus Israel. Neste momento, Salomão usa a expressão para a lei de Deus de aliança. Era o compromisso que o povo tinha para com o seu Deus, em amar ao seu Deus, em cumprir aqueles ensinamentos. Não deveria ser por obrigação, mas deveria ser por amor,
por reconhecimento, por entender que tudo que eles tinham conquistado na vida tinha sido como resultado direto da bênção de Deus sobre o seu povo. Como resposta de tudo que eles receberam de Deus, nesse momento eles deveriam amar ao Senhor, obedecendo ao seu Deus Criador, cumprindo o que Deus esperava que os seus filhos pudessem cumprir, para que o nome dele, o poder dele, pudesse ser mantido entre o seu povo. Diante do versículo 27 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Salomão tinha plena consciência quando ele constrói um templo para a moradia do Senhor. Aquele templo levaria o nome do Senhor. Salomão não estava fazendo um hotel para que Deus pudesse morar. Salomão não estava fazendo uma casa luxuosa para que ele pudesse hospedar o seu Deus. Até porque esta era uma ideia do paganismo. Mas Salomão sabia que ali naquele ambiente iria representar a glória, a majestade e o nome do Deus de Abraão e do Deus de Isaac. O Deus que ele servia tinha um poder grandioso que jamais poderia ser contido dentro de quatro paredes, mas aquele ambiente iria representar o nome do Senhor, a sua glória e a sua soberania entre o seu povo. No versículo 30, Salomão fala de perdão. Ele reconhece da necessidade que todo pecador tem de confessar e abrir o seu coração diante do seu Deus. A oração de Salomão é uma expressão da teologia. A oração de Salomão é uma expressão da soteriologia. Salomão entendia que nenhum ser humano poderia um dia se apresentar diante de Deus sem que primeiramente ele recebesse o perdão de todos os seus pecados. Mas Salomão sabia que todos nós somos indignos, incapazes. Por isso que todos nós precisamos receber do nosso Deus o perdão dos nossos pecados. Deus não deu autoridade a nenhuma outra pessoa para perdoar pecados de seres humanos. No versículo 43, Salomão faz uma oração que engloba toda a nação de Israel. Entre os israelitas havia alguns estrangeiros, e nesse momento de consagrar o templo, Salomão não se esquece desse grupo de pessoas. Salomão pede a Deus para que ele também possa ouvir a oração dos estrangeiros. Veja que nesse momento, profeticamente, Salomão estava falando da missão divina que Deus tinha colocado no seu coração para o seu povo. Deus esperava que o seu povo pudesse olhar para os outros povos com o olhar de falar de Jesus Cristo. Deus queria que o seu povo pudesse cumprir a missão de pregar o evangelho a toda criatura. O povo israelita tinha uma missão especial de anunciar as boas novas para todas as gerações futuras. O templo era um instrumento divino no meio dos seres humanos para alcançar o coração de pecadores a entender que somente em Jesus Cristo, somente no Senhor, há salvação. No versículo 47, profeticamente, Salomão, ao orar ao Senhor, ele fala: se porventura o teu povo estiver em cativeiro. Salomão profeticamente sabia que no futuro o povo poderia se desviar da lei de Deus. Mas ele clama, pedindo misericórdia, que lá no cativeiro Deus ouvisse a oração do seu povo. E profeticamente nós sabemos que o povo no futuro foi levado para o cativeiro. E lá no cativeiro Deus ouviu a oração do seu povo. Nós podemos entender nessa manhã que a graça do Senhor ela é infinita. A graça do nosso Deus sobre a nossa vida ela é imensurável. A cada dia nós precisamos usufruir dessa graça, porque a graça de fato é para pecadores. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus um dia, no seu retorno, chegará ao seu ponto final. Da mesma forma como a graça de Deus chegou ao seu limite para Sodoma e Gomorra, para aquela geração que estava no dilúvio, a graça do Senhor também um dia terá o seu final quando Ele voltar para buscar os seus filhos que estão sob a face dessa terra. Por isso que eu e você hoje, o que nós precisamos fazer e amar cada vez mais ao Senhor é nos colocarmos nas suas mãos, permitirmos que Ele conduza a nossa vida, vivermos uma vida de fidelidade e a mão do Eterno sempre estará sobre nós, nos conduzindo para que possamos viver com Ele por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 8 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: jamais se esqueça, quando nós entramos dentro de um templo, nós estamos diante da presença do Senhor. Ali é a casa da sua habitação. É claro que quatro paredes não pode conter a grandeza, a majestade desse Deus, mas ali, naquela casa, leva o seu nome, representa a sua pessoa. Nós nos apresentamos diante dele
Por isso que eu e você, a cada dia, nós precisamos ter essa plena consciência. Porque se nós tivermos essa concepção da presença de Deus, onde nós o encontramos para adorá-lo, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa adoração será mudada por completo. Há uma segunda orientação. O templo deixado por Deus para que Salomão pudesse construir tinha uma missão, tinha uma responsabilidade. Deus não queria que aquelas verdades que fossem pregadas dentro daquele ambiente ficassem enclausuradas ali, mas o objetivo de Deus é que aquelas verdades fossem proclamadas, pregadas, ensinadas para todos os outros povos. Todas as outras nações que estavam ao redor do povo de Deus deveriam saber que há um Deus criador, que há um Deus soberano, que há um Deus que viria a essa terra, morrer na cruz do Calvário para salvar a todo pecador. A última orientação, Davi, pai de Salomão, escrevendo o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Davi fala: "E habitarei na casa do Senhor para todo sempre." Davi reconhecia que Deus também tem uma casa. Deus esperava que um dia os seus filhos pudessem morar na sua companhia para todo sempre, mas hoje Deus quer fazer morada dentro do nosso coração. A nossa vida, o nosso corpo precisa ser o templo do Espírito Santo. É por isso que a cada dia eu e você nós precisamos reconhecer e permitir que Ele faça morada, que assuma o trono do nosso coração, para que a nossa vida possa ser conduzida por Ele. Por isso que se nessa manhã esse é o teu desejo, se essa é a tua vontade de viver dessa forma, eu quero convidar você para que nós juntos possamos nos voltar para Deus e clamarmos pelo seu poder sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos forças a cada dia para vivermos os teus ideais. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.